leitura da ata da reunião 536, enviada com antecedência. Alguém tem alguma consideração a fazer? Podemos botar a ata. Então, quem concorda com a ata da forma que está, permanece como estão. Professor, uma abstenção, porque não estava presente do professor Chavegato, então aprovado por unanimidade. Antes de entrar na ordem do dia, eu gostaria de pedir uma inversão de pauta, porque tem um colega presente do processo para o senhor. Então eu pediria que, neste momento, temporariamente, as pessoas dessem licença para os conselheiros somente permanecerem aqui, que vai ser feito internamente o relato do Dr. Paulo no processo, e logo em seguida chamaremos um colega para vir, e logo após todos os senhores, ok? Obrigado aí pela compreensão. Bom, voltando à nossa pauta, eu gostaria de mais uma vez solicitar aos senhores conselheiros colocar um item aqui que não constava devido à exiguidade do tempo, foi em relação à visita à Bruna, né? Então eu só consegui, eu fui na segunda-feira, retornei ontem, já no fim da tarde, preparei o relatório, então não tinha como, estou pedindo a inclusão de pauta, ok? Alguma? Ok, então eu vou ler aqui para os senhores. Bom, então voltando à pauta, devido à urgência do fato, nós pedimos a inclusão na pauta a visita que nós fizemos lá à farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, CRF 14.085. Realmente foi uma situação dramática que nós encontramos, né? Eu vou ler já o relatório para os senhores, mas independente do relatório, né, colocar que existem alguns detalhes que nós nem colocamos aqui, como ela pode sofrer a sequência de problemas de saúde que serão colocados aqui. Ela foi agredida pelo pai, né, ela mostrou os POs, né, boletim de ocorrência, né, da agressão. Ela mora com a avó, uma casa extremamente simples, extremamente humilde lá no Espírito Santo, né, num local bem simples também, e realmente é uma coisa comovente. Eu vou passar ali o relatório da visita. Os membros da Comissão de Assistência Profissional CRF-RJ, Marcos Vinícius Romano Átila, CRF 9622, doutora Maiara Souza dos Santos, CRF 19.218, viajaram até Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, no dia 23 de fevereiro de 2015, para realizar visita à farmacêutica doutora Bruna Marcília Silva Dias, CRF 14.085.
O objetivo da visita foi verificar as atuais condições de saúde da doutora Bruna Marcília Silva Dias para possível inclusão desta no rol de assistidos pelo Fundo de Assistência Profissional ao CRF-RJ. Após aproximadamente 60 minutos de visita, foi observado pelos membros da Comissão de Assistência Profissional que a doutora Bruna Marcília Silva Dias reside atualmente com a avó em uma casa extremamente humilde, que apresenta sérios problemas de saúde e foi agredida fisicamente pelo pai. A farmacêutica apresentou cópia dos boletins de ocorrência, atestados médicos e resultados de exames, que estão aqui, inclusive, anexos, que são partes integrantes desse relatório de visita. Não possui nenhuma fonte de renda, encontra-se em uma cadeira de rodas, com grandes cicatrizes nas pernas atrofiadas, inchaços e paralisia nos pés, devido a uma sequência de tromboses. A farmacêutica teve parada cardíaca, insuficiência renal e é diagnosticada com trombofonia SAF e polineuropatia dos nervos periféricos. Faz uso de 10 medicamentos, dentre eles morfina e gabapentina. Haja vista as atuais condições da assistida, os membros desta comissão entenderam, por consenso, que a doutora Bruna Marcília Silva Dias encontra-se incapaz para o trabalho, não deixando dúvidas, faz jus à concessão do benefício. Anexo: atestado médico do SUS, exame eletroneurobiográfico dos membros inferiores, laudo médico, boletins unificados, tem aqui os números, incidente, Lei Maria da Penha, e traga ao plenário para homologação e esclarecimento de qualquer dúvida, se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida. Não tem valor estipulado? Enquanto ela vai, ela sendo assistida? Eu gostaria até assim, de dividir em duas partes essa questão. Primeiramente, assim, votar o benefício para essa colega. Eu não vejo como ela algum dia voltar, inclusive, a trabalhar. É uma menina bem nova, não vejo nenhuma chance dela voltar um dia a exercer qualquer tipo de atividade. Ok? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, doutor Paulo? Então, vamos votar a concessão do benefício. Quem concorda, permaneça como está. Então, aprovado por unanimidade. Foi definido em alguma época, eu não me lembro quando, não tem a data, mas que o benefício a essas pessoas estariam limitadas a valor de 2 anuidades. Ok? O Dr. Paulo puder me ajudar, mas eu acho que é isso. Talvez eu não lembre, mas é o que dá. Como atualmente nós temos 4 pessoas, 3, no caso da seria, é um número pequeno, perto do que o Conselho poderia disponibilizar. Eu gostaria, num segundo momento, incluir em pauta também o valor, aumentar esse valor para 3 valores de anuidade. Por que valores de anuidade? Independe da gente ficar votando a cada ano o aumento em percentuais. Então ficaria já ligado ao número de anuidades. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Até 25% do conselho, até o quarto, vai ser 25% da receita. Você pode gastar até o quarto da receita. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Pois não, doutora Regina, por favor. Poderia ser aplicado esse mesmo parâmetro às outras pessoas que já são. Sim. Então, a aprovação dessa proposta seria aplicada já de forma imediata a todos? Sim. Alteração do valor. Desde que A alteração do valor com a aprovação proporcionalidade, quer dizer, os que tem hoje já seriam em cima de 2 valores de anuidade, seria isso? Ou, na verdade, a sua proposta seria para que todos os outros já tivessem, os 3 já tivessem o valor já reajustado para 3? Após a aprovação para dessa todos. casa. De março, né?
3 para todos e sempre que aumentar a anuidade teria o mesmo reajuste. A partir do mês de março, né? A gente poderia... Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Podemos votar. Quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Ordem do dia, voltando à ordem do dia, e tem 1.1, deliberação 1319/15, referendo à deliberação 1318/15, aplicação de multas ad referendo. Alguma consideração? Quem concorda permanece como está, aprovado por unanimidade. E tem 1.2, deliberação 1320/15, referendo às deliberações 1314/15, 1315/15, 1317/15, aprovação de processo de inscrição ad referendo. Quem concorda, permaneça como está. Eu gostaria só de fazer uma observação, antes de passar para o próximo item. Só agradecer a doutora Tânia, que foi ela que trouxe o caso da doutora Bruna para o conhecimento desse plenário. Item 1.3, deliberação 1321/15, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Quem concorda, permanece como está, aprovado por unanimidade. Item 1.4, deliberação 1322/15, concessão de cancelamento de inscrição a profissionais e firmas e transferência de inscrição de profissionais. Alguma consideração? Quem concorda, permanece como está, aprovado por unanimidade. Item 1.5, processo de inscrição 2189/13, Gleidson Vander da Silva, segunda renovação provisória. Como tem sido praxe aqui, nós temos concedido essa segunda renovação com aquela observação de que será a última. Quem concorda, permanece como está, aprovado por unanimidade. E tem 1.6, processo 2. 5, 6, 7 e 8 é a mesma coisa. Poderíamos votar todos esses, né? Até o 1.8, a concessão, porque todos se tratam da mesma coisa, segunda renovação provisória. Então, quem concorda, permanece como está, aprovado o item 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.8. Deliberação 1.9, proposta de deliberação dispõe sobre pagamento de verbo de representação, diárias e jetões. Essa deliberação foi votada da outra vez, mas teve que retornar, porque tinha algumas inconsistências. O conselheiro José Roberto fez uma consideração de que não deveria haver diferença entre diárias pagas à conta da diretoria e conselheiros. Foi acatada. Então, eu gostaria de colocar novamente em votação. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.10. Posso fazer só uma pergunta com relação a isso? Na verdade, o que foram colocados, as verbas, já haviam sido aprovadas. Sim. O que se questionou, e eu fiz um questionamento Sobre o questionamento. era, inclusive, para incluir ou não os descontos previdenciários. Eu observei, a redação não é a mesma. Posso perguntar à diretoria por que houve essa alteração na redação do que foi colocado e se poderia ser revotado uma coisa já votada? Eu fiquei muito... Você pode, na verdade, assim, a gente só procurou atender o que a própria conselheira colocou, né, e trouxemos de volta. A inclusão... Repete, por favor. A inclusão, inclusive, o que foi solicitado foi que o financeiro informasse se poderia ou não aqueles valores terem a tributação, seja do imposto de renda ou seja previdenciário. Era apenas essa consideração que eu fiz, já que no artigo 1º aquilo estava colocado, não estando nos demais artigos. Mas a redação dele, no todo, havia sido aprovada, assim como os valores, até porque o percentual apresentado foi o percentual de inflação.
Quando foi colocada a proposta que eu vi na pauta, embora eu saiba que hoje eu não posso votar, né, eu solicito os esclarecimentos, porque essa deliberação já foi aprovada. O que caberia seria a inclusão ou não da redação de previdência. Então nós estaríamos votando novamente uma coisa que já está votada. Existe esse precedente? Por favor, passe então o microfone para a nossa coordenadora. Então, doutora, foi votado, não é o mesmo texto. Então, Não é o mesmo texto. Sim, então não está revotando. Ele está votando, mas está foi alterando uma feita coisa essa alteração para atender a resolução federal. Aquela outra, da forma como veio ao plenário, fica assim, vamos dizer, uma coxa de retalhos. E você se reporta a um artigo tal, da deliberação tal, né? Então você não está com toda essa documentação na mão. Foi feito consolidado para atender à resolução federal, porque mudou ano passado. De qualquer forma, assim, você recebeu isso antes, com antecedência? Recebi essa semana, na segunda-feira. A gente recebeu. Eu recebi na segunda-feira. É outra proposta. É outra proposta. É outra A dúvida é proposta. justamente isso. Nós Tem nada a ver aprovamos, uma com a outra. não tem nada a ver uma com a A outra. proposta, então, é substituir essa votação, substituindo o item, ou como seria, Então não é o item, é substituir em todo. Porque tem todas as alterações, são divergentes da documentação, da deliberação que foi apresentada para votação aqui. Então, essa deliberação substitui, então, a anterior a lei. Se revoga a anterior. Muito obrigado. Então teria que incluir, revogando a deliberação, aprovada tal. Revogar aquela. Exatamente, aí sim. Tá ok. Primeiro você tem que votar a revogação do anterior. Então, votamos a revogação da anterior. Quem concorda, permaneça como está, aprovado. Na verdade, você não vota a revogação do anterior. Não precisa Você se vai votar. incluir este artigo. Todos os artigos, Regina. Incluir no final o artigo. Toda a deliberação É anterior. isso que eu estou dizendo, não é incluir um artigo. Senão se trata de vai inclusão. incluir um artigo que vai dizer que está revogando a deliberação anterior. Agora sim. Entendeu? Então, Uma ideia. pode falar. É que eu não sei se foi votado no novembro, mas se tivesse sido votado anterior, dá-se o número daquela deliberação. E essa que foi apresentada agora, ao final, revoga a deliberação número Ao final, se revoga a Incluir o anterior. artigo que essa Então, revoga aquela. Agora, se ela tiver com o mesmo número, vai ter que dar outro. Não, tem que dar outro número a ela. Tá, outro número. Outro número foi numerado. Porque é uma nova deliberação. Nova deliberação. Isso é uma proposta nova. Bom, está perfeito. Então, nós já votamos, né? Podemos prosseguir. Item 1.10, proposta de deliberação, regulamento do programa de capacitação Qualifarma CRF RJ. Professor Robson, gostaria de fazer. Existe uma demanda das redes de farmácia querendo os cursos do Qualifarma e tem pedido vários cursos efetivamente e que a gente efetivamente bancasse junto às redes, né, um curso em compra. Só que isso, de alguma maneira, vai onerar muito o conselho, né, efetivamente. E a gente fez a proposta de liberar um curso que o conselho efetivamente pagasse o professor, pagasse algumas outras questões, né, diferentes, e que esse curso fosse dado a uma rede efetivamente que solicitasse. Na verdade, o que está sendo proposto aí é que seria um curso por rede, por ano, efetivamente. A maioria, né, você entrou em contato com algumas redes, né, que solicitaram isso, solicitaram tipo assim, 7 cursos, algumas coisas desse tipo, né, mas queriam que a gente bancasse tudo efetivamente, né, então, e na verdade não tinham quantitativos de farmacêuticos suficiente para compor efetivamente uma turma, então ficou a relação de custo-benefício um pouco complicada. Posso só fazer? É que na verdade, posso só fazer uma parte que a gente
limitou, né, que as turmas só acontecem por conta do custo, né, só acontece com 50 farmacêuticos. E aí a gente entendeu que se uma rede, se a gente fizer para uma rede todos os cursos que a gente tem, sei lá, 5 ou 6 cursos diferentes, para aqueles mesmos farmacêuticos, a gente vai estar, eles não são impedidos de fazerem os cursos normais, né? Então, se a gente for ficar repetindo várias vezes por ano para os mesmos farmacêuticos, a gente não vai ter condição de dar esse curso para as outras pessoas normalmente que se inscrevem. Então, a gente fez a deliberação de que, se for em company, né, só para aquela firma, só para aqueles farmacêuticos, seria uma turma só por ano. Ele teria que escolher o curso que ele acha mais interessante para aquela empresa e fazer só aquele. E os farmacêuticos podem fazer os outros todos no cronograma normal que o CRF disponibiliza de turmas. Na verdade, assim, a gente procurou colocar uma regra para que assim, ficasse de forma transparente, porque nós tivemos assim, diversas solicitações. Então, uma rede pedia 3 cursos, outra 2 cursos, outra 5 cursos. Nós não teríamos como atender a todos de todas as formas. Então, nós fizemos uma proposta de deliberação que, assim, nós usamos o bom senso para fazer e que fosse uma coisa justa para todos e que a regra fosse clara. E é claro, sempre lembrando que os farmacêuticos de todas as redes podem se inscrever e participar dos cursos em outros locais também. Alguma consideração a fazer? Ou não? Bem, a primeira consideração que eu tenho que fazer seria em relação à mudança da proposta, porque ela não está regulamentando o programa de capacitação Qualifarma, mas sim Qualifarma in company. Certo. Pelo que eu entendi. Sugere que se coloque em company. In company. Se é para regulamentar só o in company, né, que a gente vê mais para baixo, né, teria que ser in company, porque o projeto em si do Qualifarma nós até hoje não vimos. E o que acontece? Para atender essa proposta, a gente precisa estar atendendo a resolução 531 de 2010, que fala sobre cursos e que são dados, né? Então, eu sugiro que antes da aprovação dessa proposta, os conselheiros tomem ciência do artigo 127 e o artigo 128. Porque, tudo bem, eu estou pensando num projeto Qualifarma para o atendimento aqui no Rio de Janeiro. E se eu tenho uma rede lá no norte, noroeste do estado, se eu tenho no sul, né, do estado, como que ficará o custeio desse? Está deliberação, tá? Só bem, cabelo, está escrito. Como que ficará o custeio em relação aos professores? Não. O CRF só para o professor. O local, o coffee break, está tudo escrito. Sim, eu vi, o local, o coffee break. Eles vão só pagar o único custo seria do professor. Só que o que a gente vê hoje no Qualifarma? Né? Primeiro, criar uma diária, né, para o professor que vai dar aula lá em Campos, Itaperuna, em Barra Mansa, fora do Rio de Janeiro. Então, como que fica esse custeio? Baseado em que isso? E aí, se esse professor for para lá, quem vai pagar? Vai ser o CRF? E vai pagar diária para ele? Vai pagar... Só a aula que está ali. Só a aula. Mas isso não está bem explícito ali. Eu acho melhor a gente repensar. Os conselheiros que não conhecem a resolução 531, deem uma olhada. Está bem claro isso na resolução e nós precisamos ter um embasamento para a gente autorizar custos do CRF para cursos. Ele obedece a 531. Isso eu não estou vendo mesmo dizendo que a empresa vai pagar o coffee break. Artigo 5º, só um minutinho. Artigo 5º, o gasto do CRF com os cursos em company limita-se ao pagamento das horas-aulas do docente e disponibilização do material didático, sendo responsabilidade da requerente o custeio de local, material multimídia, lanches, transporte e qualquer outra despesa que se faça necessária. Ok, então você vai ter que mudar o Qualifarma e colocar lá em cima em company. Em company. Ótimo, muito obrigado. Porque senão a gente
Doutora Carla? Eu ia perguntar, até por desconhecer, qual o tempo desse curso, por exemplo, porque eu não sei se os cursos são sempre uma carga horária fixa. Um dia só. São sempre 8 horas diárias, né? Os cursos sempre são de 8 horas, é sempre 8 horas. O curso foi entregue na comissão de ensino, foi aprovado, inclusive. Os cursos abrangem as áreas farmacêuticas, né, efetivamente, e as áreas de acordo com as resoluções, né, efetivas do Ministério da Educação e Cultura, né, efetivamente. Mas são cursos de várias áreas, inclusive industriais, inclusive de manipulação, inclusive de assistência farmacêutica, são vários cursos, efetivamente. Eu acho que em termos. Você pode mostrar a emenda ali em cima, por favor? Regulamento do programa de capacitação qualificada do Conselho. Quem compra, né? Não, mas eu acho que seria interessante aproveitar a oportunidade e fazer toda a regulamentação do qualificado. Como tem aprovado a comissão de ensino, poderia pegar o que couber e fazer dentro da deliberação. E ficaria mais abrangente. Mas claro que a gente faria. E o company, ele ficaria dentro do programa qualificado. A ideia inicial era essa, né? Que era o Qualifarma, e aí regulamentar o programa, que aí não tinha o in-company, né? Dizer o que o programa fazia, e no artigo só, no 5º, é que começava a falar do in-company, que seria um caso dentro do Qualifarma. Porque o programa qualificado tem que ser aprovado em plenário, que não foi ainda. Aproveitar essa oportunidade, mais abrangente e traz. Só que tem que ter o projeto pedagógico mostrar o projeto. Eu vou passar a palavra para o professor Robson. O projeto foi apresentado na comissão de ensino e foi aprovado. Sem problema de apresentação plenária, não tem o menor problema em relação a isso. O projeto está baseado nos eixos farmacêuticos, todos eles. É semelhante a um projeto pedagógico de uma universidade, na Faculdade de Farmácia, e foi aprovado na comissão de ensino do Conselho de Farmácia. Não há menor problema de apresentar na plenária, não seria. Pode ser na próxima plenária. A votação dessa deliberação passa para a próxima plenária. Enquanto isso, não estão sendo realizados cursos de compra. Enquanto não for regulamentado como eles vão ser feitos, para não dizer favorecer uma rede ou outra, não Com certeza. Então, eu gostaria só que fossem observados os artigos 127, né, que tem que passar pelo plenário, e o artigo 128, porque tem um rito da apresentação desse projeto para os conselheiros. Okay? alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, fica para a próxima plenária. Enquanto isso, o Qualifarma Company fica suspenso até a aprovação na próxima plenária, ok? Passar para o próximo item. Item 1.11, proposta de deliberação, normas e procedimentos para envio de parecer da Comissão de Tomada de Contas para homologação pelo plenário. Nós fomos chamados a atenção pelo Conselho Federal de Farmácia sobre o rito que estava ocorrendo nesses relatórios da Comissão de Tomada de Contas. Então, nós resolvemos regulamentar isso, porque o parecer, a plenária extraordinária, conforme diz o regulamento, ela só pode ser marcada após a apresentação oficial do parecer da Comissão de Tomada de Contas. As dúvidas que porventura ocorram da comissão, elas têm que ser encaminhadas à diretoria, ao setor financeiro, para que sejam esclarecidas, e após o parecer final, essa proposta, esse parecer final da comissão será trazido à plenária. Nós marcaremos, então, nós fizemos aqui, para apreciação dos senhores, uma proposta de deliberação regulamentando essa questão.
que foi encaminhada para os senhores e abro a palavra aí para considerações. Eu quero. Observação. Um artigo lá em cima, que fala mais ou menos que 15 dias, achei esse artigo. Aqui, artigo o item A. 15 dias da CTC para a diretoria. Depois a diretoria manda para a CTC 10 dias. Depois a CTC 8 dias. Depois volta 5 dias. Quer dizer, acho que é meio estranho. Vai e volta. Quer dizer, a CTC faz recomendação. A diretoria, ok. Aí não foi completo. Não parece isso que está aí. Aí a diretoria vai novamente. Acho que bastaria uma vez só. Não, a única questão, não necessariamente precisa se tramitar todas essas etapas. Essas etapas foram colocadas, inclusive foi feito em conjunto até com o pessoal da auditoria lá, simplesmente para não ficar dúvidas e assim, ter o plano direito assim, das partes se manifestarem, de esclarecerem as coisas. É claro, se o parecer vier chegar, não, tal a comissão concluiu, não tem nada a perguntar, não tem nenhum questionamento, não vai haver nenhuma réplica, né, de nada, e esse período pode ser enxuto aí bastante. Seria somente para garantir um amplo direito de resposta da diretoria. Mas passa também a ideia de que a CTC faz um apontamento e a diretoria não resolve uma carta. E aí, não, na verdade, sim, doutor Paulo. A Comissão de Tomada de Contas, na verdade, tem uma questão que é importante, e até conversei com o pessoal da auditoria, sobre que acho que é necessário um treinamento. O que é realmente a auditoria de tomada de contas? O que é realmente para ser analisado? Isso eu acho que é importante, porque eu acho que, na verdade, pouca gente sabe do que é efetivamente importante ver na tomada de contas. Até porque todos nós somos farmacêuticos, não contadores. Então, na verdade, esse é um ponto importante. Às vezes, assim, o senhor tem uma dúvida de uma coisa, aí encaminha para mim. Eu respondo ao senhor. De repente, o senhor não ficou satisfeito com a resposta. Que pode ser uma coisa considerada, que pode influenciar no seu relatório final ou não. O senhor pode dizer que o relatório não está adequado, aquela coisa toda. Então, na verdade, existem duas questões importantes. A primeira e isso tem a ver com o federal, o que a tomada de contas realmente precisa ver efetivamente. O que é recomendável ela ver? Ponto 1. Ponto 2. Bom, uma vez feito isso, como é que é esse trâmite? Aí a gente tentou botar dessa maneira. Por quê? Na verdade, o setor financeiro tem que ter direito à defesa daquilo que foi apresentado, como o senhor também tem que ter esclarecimento daquilo que o senhor aportou para mim. Quer dizer, tem que ter um bom sinal entre os dois lados. O senhor tem que estar respondido às perguntas pertinentes, que eu julgo de acordo com o treinamento, de acordo com a tomada de contas, e eu tenho que ter a chance de me defender de tudo aquilo que foi levantado, o que é justo. O que estava acontecendo é que, nas tomadas de contas, desde a gestão do senhor anteriormente, né, não estava vendo isso direito. Não houve isso. Não houve isso. Nós fomos acusados sem ter nenhum tipo de defesa e agora essa questão aí. Eu estava inscrita também. Bem que Eu também. A doutora Carla foi a primeira a pedir a palavra, por favor. Deixa eu complementar. Só, porque é uma iniciativa muito interessante, né? Um item muito importante que é financeiro, eu acho a oportunidade muito boa, poderia ser ampliada. Ele falou em treinamento,
A Comissão Tomada de Contas foi ouvida para essa proposta de liberação, deveria ser ouvido também com a sua experiência, o financeiro. Quer dizer, aproveita a oportunidade para aprimorar essa proposta de liberação. Eu tenho acompanhado alguns e-mails a dificuldade da Comissão Tomada de Contas de avaliar os documentos. O horário, espaço, isso, aquilo. Quer dizer, poderia também ouvir a Comissão Tomada de Contas. Como seria isso? Seria mensalmente para ver o desempenho? Tem que haver um cuidado, porque esse programa que teve da contabilidade, que surgiu aquela confusão em 2012, 2013, isso precisa ser muito cauteloso para que a gente venha depois uma auditoria do Tribunal de Contas. Então, aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para fazer mais artigos, mais... Eu tenho umas informações para passar, antes de passar até para a Carlinha lá. Na verdade, foi solicitado pelo diretor tesoureiro, justamente porque nós virão os auditores do Conselho Federal agora em março. E ele solicitou exatamente isso, que seja feita uma palestra, uma aula, né, Robson? Junto com o pessoal da Comissão de Tomada de Contas, para justamente passar o que deve ser apreciado, o que não deve ser apreciado, no sentido de otimizar essa análise, né, em relação, assim, tem dois aspectos, né, que a gente não pode fugir deles. Um é do espaço físico, o acesso do Conselho está pequeno, para o número de funcionários, para a quantidade de farmácias que existem. Nós já até aprovamos aqui, né, até aquele empréstimo federal que ainda não chegou, visando no futuro comprar uma nova sede. Mas nós não podemos comprar uma nova sede sem desfazer do outro imóvel, seria uma responsabilidade nós empenharmos dinheiro na compra do imóvel sem desfazer daquele outro que não está com nenhum tipo de serventia. Então, e isso é um processo demorado, nós já até fizemos, se eu não me engano, um edital público, não sei exatamente se é esse termo, não houve interessados, estamos fazendo um segundo, para ver se a gente consegue adequar até maior espaço físico para todos. Né? Na verdade, nós temos aquela sala lá, né, que está a diretoria, e trabalham muito mais pessoas lá do que diretores, inclusive porque não tem jeito. Né? Isso não tem. Por outro lado, a questão, né, uma queixa que eu peço desculpa assim, ao pessoal da tomada de contas, que é da limitação de horários ao horário administrativo. Né? Isso foi determinado já no ano passado, quando nós pegamos, o Conselho tinha aquele déficit de mais de 700 mil reais e nós fizemos uma série de adequações. Dentre essas adequações está a extinção, né, ou limitação a casos extremamente emergenciais de horas extras, porque nós acreditamos que isso era um fator também que contribuía para o desequilíbrio financeiro. Então, assim, o Conselho funciona no horário dele, ele deve funcionar, e a gente pede encarecidamente que as pessoas façam as análises, né, que devam ser feitas dentro desse horário. Eu sei que pode ter um limitador, mas é um limitador que tem uma fundamentação. Eu queria passar para a doutora Carla. Bom, eu acho que a iniciativa é ótima, porque tudo que está regulamentado não tem dupla interpretação e nem tem erro de avaliação. Eu, por exemplo, a minha primeira prestação de contas foi relativa ao ano passado, das contas da gestão anterior, e eu tive imensa dificuldade, até porque não havia uma coisa pré-definida do que a comissão teria que avaliar, e tenho certeza que no bojo daquelas avaliações muita coisa devia ser inadequada àquele espaço, porque foi dentro desse pacotão de coisas que nos foi ofertado para avaliar como uma demanda necessária. Então, eu acredito que tudo que veio junto com isso, eu não sabia exatamente, ou não sei até hoje, considerando o que vocês estão falando, certamente nós não sabemos exatamente, devemos estar repetindo esse erro. Primeiro ponto. Segundo ponto
Aí eu acho que tem que ter sim treinamento, não só para isso. Eu questionei, quem estava aqui na plenária, eu acho que alguns colegas estavam, eu questionei inclusive que a gente, para fechar o nosso relatório, nós não tínhamos informações suficientes, porque nós não sabíamos, a doutora Fátima deve lembrar, qual deveria ser a conduta da comissão, se deveria... teve os questionamentos que a gente não sabia, até nos colocamos, não somos contadores, e aí nós não temos essa informação, se deve ser assim ou não, enfim. O fato é que essa deliberação, eu acho adequada, eu acho necessária, eu acho que os conselheiros vão gostar, obviamente, porque todo mundo, eu pelo menos quando não sei uma coisa, eu fico muito feliz que me alertem que eu esteja fazendo errado. Bom, mas enquanto membro da comissão, e aí eu gostaria de dizer que eu só vou participar desta tomada de contas, não mais vou pedir para sair. Por que eu vou pedir para sair? Só esclarecendo. Porque não tenho como cumprir essa deliberação. Eu trabalho todo dia até as 4 da tarde. E eu sou uma farmacêutica que trabalha, não sou farmacêutica. Eu trabalho todo dia no INCA, das 7 às 4 da tarde. Eu não posso me ausentar porque eu tenho consultório marcado, eu tenho paciente que me espera, eu sou chefe de ambulatório, então eu não posso, porque se o conselho for lá me fiscalizar, na hora em que eu não esteja, eu não vou ter atenuação de ninguém, eu deveria estar no meu exercício profissional. Então, eu só saio do conselho do INCA após as 16 horas. Portanto, só chego no conselho por volta de 16h30. Portanto, não tenho como atender esse horário, portanto, não posso fazer esse trabalho. E digo mais, eu não acredito, eu fui uma que votei aqui as restrições de valor de dinheiro. Acho que não é só no conselho que nós temos que reduzir custos, não. Nós temos que reduzir custos na nossa vida pessoal, nós temos que reduzir custos do nosso trabalho, porque o mundo não suporta esse uso inapropriado dos recursos que a gente dispõe. Porém, eu não acredito que uma hora extra, eu fui no conselho quase 2 semanas seguidas, eu tenho vida, gente. Eu estou na comissão, eu sou uma conselheira comprometida, eu estou na comissão de ensino e colaboro, eu estou na comissão do congresso e colaboro. No processo patrimonial, eu tinha quase 50 processos que eu tive que julgar aqui e faço o meu trabalho, nunca deixei de fazer. Eu tenho que sair todo dia do meu trabalho para ir para o conselho de 4h30 às 6h. Sinceramente, eu não acredito que o conselho, dentre tantas coisas que nós temos, se nós formos pegar tudo o que se paga no conselho, vamos pegar tudo, abrir a pasta de impérios, o que se paga no conselho, não se pode pagar uma hora extra? Não acredito. Então, assim, tudo bem, isso é um direcionamento da direção e eu respeito. Então, em função disso, eu peço que os demais colegas conselheiros entendam a razão de eu não permanecer na tomada de contas. Eu não tenho condições, eu não posso. Eu tenho uma responsabilidade técnica que eu não posso me ausentar, porque assim como eu sou comprometida no conselho, eu faço direito, eu faço no INCA direito. Então, eu não posso continuar. Bem, eu acho essa proposta de deliberação, a proposta eu não concordo com ela. Eu vou dizer porque eu não concordo. Porque cerceia a CTC e não dá condições de trabalho para a CTC. Então é isso que a Carla estava falando. Mas eu vejo essa medida como uma medida extremamente necessária para acabarmos com os problemas que estamos tendo no Conselho. Eu estou na tomada de contas desde que eu entrei no Conselho, desde 2010. Eu era suplente, né, através da renúncia de uma conselheira, eu entrei como membro efetiva e realmente de lá para cá eu só tenho aprendido. Eu hoje não vejo só empenhos, eu hoje analiso o orçamento que foi aprovado pelo plenário e o que a contabilidade e o financeiro fazem. Esse é o grande problema. E o grande problema que eu vejo é que, infelizmente, nenhuma gestão anterior e nem essa segue a 531, que está aqui, da organização, do controle interno,
da finalidade, da organização e competências. Integra o sistema de controle interno dos conselhos de farmácia, o órgão central, que é o seu plenário. Os órgãos setoriais, que são a Comissão de Tomada de Contas e a Controladoria, que é composta por 3 funcionários do quadro efetivo. Quando eu entrei como tesoureira, em 2010, o primeiro contador que eu tive, em 2012, o primeiro contador que eu tive, ele fez seguindo essa deliberação e designou os funcionários. Infelizmente, ele foi embora. Então, o que acontece? Hoje, o que eu vejo, a Comissão de Tomada de Contas é caça-bruxas. E nós não temos que ser caça-bruxas, porque nós estamos aqui todos com o mesmo objetivo, que é trabalhar para o Conselho e reduzir os custos. Então, não adianta eu dizer para a diretoria, você fez um empenho errado, o empenho já foi feito. Você não poderia ter colocado essa despesa como suprimento de fundos, porque isso também está normatizado aqui na 531. E o suprimento de fundos já foi pago, o empenho já foi feito. Então, o que a gente tem que ter é essa controladora interna. Pessoas aqui dentro, funcionários no máximo até 3, que vá realmente cuidar das contas do Conselho. Isso seria um link entre a Comissão de Tomada de Contas e o financeiro. Então, a partir desse momento em que nós conversemos, porque em nenhum momento nós temos nem a presença da contadora no Conselho e, me desculpe, né? Quem é assessor, né, também não sabe nos orientar nem tirar nossas dúvidas. Então, quando eu tenho uma dúvida, espera aí, eu tenho um empenho de 14 mil e poucos reais para a Voetur, e esse empenho não foi pago. Por quê? O que aconteceu? Por que houve esse estorno? Eu quero respostas. E só quem vai me saber dar essa resposta é a contadora. E eu tenho uma série de perguntas para fazer. Eu não posso, em 1h30, ir lá avaliar. Eu não posso ser convocada e ter que dizer que em 24 horas, antes, eu tenho que dizer qual será o meu horário, o meu cronograma de presença no CRF. Porque eu posso ficar doente, eu posso ter familiar doente. Enfim, eu também sou farmacêutica, estou até saindo dos empregos, então eu vou ter tempo. Vou ter tempo suficiente, graças a Deus. Agora, a primeira coisa que tem que ser feita é a gente reconstituir a tomada de contas. Porque a gente está correndo risco de não ter a apresentação do ano de 2014 e do último trimestre, porque nós não tivemos até hoje uma posição da diretoria em relação à substituição do Zé Roberto. Tudo bem, a doutora Maeli já nos explicou que a Carla será efetiva, que ela era suplente. E quem é o suplente da doutora Carla? Então, eu acho que não se trata aqui hoje da gente estar votando uma deliberação que regulamente a comissão. por isso, em 2 minutos, já tem uns 10 minutos falando. Nossa, raramente nós conselheiros temos tanto tempo, né, em um assunto tão importante. Pois é, que nós nós estamos discutindo a deliberação e entrar. Não, eu estou justamente falando por que eu não vou votar essa deliberação. Porque não existe. Se abster ou votar contra. Sim, se o senhor permitiu eu concluir. Permito em 2 minutos. Obrigada. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na recomposição. Vamos recompor a tomada de contas e aí sim nós vamos pensar e também colocarmos regras para o Conselho. Por exemplo, eu preciso ver esses empenhos, eu preciso ter relatórios mensais, eu preciso disso tudo a cada 15 dias, senão a gente não dá conta de ver. Obrigado. Só um detalhe antes de passar a palavra para a doutora Denise. Logo que o doutor José Roberto saiu, né, a doutora Carla, de uma forma natural, que seria suplente, assumiu a titularidade. A senhora solicitou que essa diretoria fizesse uma consulta ao federal, né? Então, tudo que a senhora está colocando aí
nesse momento, a senhora colocou lá atrás que nós fizéssemos uma consulta ao Conselho Federal de Farmácia. A consulta foi feita. Só que não foi Estamos... para nós. Não, é porque nós não tivemos resposta. Né? Então foi feito rigorosamente que a senhora solicitou que fosse feita. Então esse é um esclarecimento. Como até foi citado que a contadora não está, eu pelo menos vejo constantemente a contadora lá, mas o diretor tesoureiro gostaria de fazer as considerações em cima das suas colocações. Não, inicialmente assim, a contadora teve um marido que sofreu uma cirurgia, ele colocou alguns stents, né, efetivamente, e ele precisa fazer alguns exames, caiu nos dias que ele não estava lá. Entretanto, vou até pedir a Aline que se manifeste, tem toda uma equipe do financeiro, inclusive coloquei uma assessora para ajudar efetivamente a comissão de tomada de conta. Nessa equipe financeira existe uma técnica de contabilidade que tentou, e eu acho que ela domina bem o assunto, tirar as dúvidas todas necessárias. A Aline estava lá, acompanhou todo o processo, lembrando, doutora Tânia, que inicialmente houve muita rusga, né, anteriormente na comissão de tomada de contas com a contadora. Entendeu? Não houve, eu acredito que não houve um tratamento adequado. Nunca. Isso foi ela escreve isso no meu caso. Não. A contadora está ali para exercer a função dela. E nós a nossa. Sem dúvida. E nós não tivemos o apoio dela. Sem dúvida. Não. Todas as vezes que nós fomos. Não. Em nenhuma vez ela estava presente. Não. Em nenhum momento E tem uma A senhora iniciou algum documento que não tenha sido respondido sobre Sim, dúvidas? eu tenho muitas dúvidas. Então, a senhora foi oficiada, a senhora tem aí os documentos que a senhora que deixaram... Hoje não é. O momento hoje não é a plenária de tomada de contas. Porque a senhora... Ok? É justamente Eu não acabei saber. ainda não. Eu sei. Desculpe. Eu não acabei. Vou acabar, mas eu não acabei ainda. Então, assim, isso houve. Na verdade, assim, houve vários conflitos com a tomada de contas, com a questão do orçamento, houve vários conflitos. O que a gente está tentando fazer é normatizar Ela isso. não vai atender mais a gente porque houve rusgas, segundo ela, houve esse tratamento da nossa parte, então ela não vai fazer a parte dela, é isso que o senhor está dizendo? Eu não estou entendendo. A senhora que está afirmando Não, isso. eles Ninguém falam. fala, não. Eu falei que anteriormente, nas comissões tomadas de O senhor contas... está justificando dessa forma. Não estou justificando não. Estou falando apenas... Disse que o marido dela estava doente. E está mesmo. E agora houve rusgas, Não. então por isso ela não está... Não é por isso, não. Tomada de contas? Não, ela não está na tomada de contas por causa do marido dela. Estou falando ainda que anteriormente houve problemas da comissão tomada de contas com o setor financeiro. É isso que eu estou falando. Nesse momento, o problema da contadora é o marido. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Aline, porque ela era a assessora que eu designei para ficar na tomada de contas. Boa tarde. Meu nome, para quem não me conhece, sou Aline Napp. Eu recebi a designação de diretor tesoureiro e durante 5 dias eu estive com a doutora Tânia. No dia 23 de janeiro foi o primeiro nosso contato. A doutora Tânia não veio no dia 23 de janeiro. A doutora Denise chegou às 17h55. O doutor Santarém atendeu a senhora, deve lembrar, né? Eu já não podia mais atender em função das 18 horas. Eu sou funcionária e eu obedeço rigorosamente às ordens que me são passadas. No dia 30 de janeiro, a doutora Tânia chegou às 14h25, foi bem atendida. Tudo que a senhora me perguntou, a senhora tinha dúvida sobre o empenho de R$800 e que estava sendo pago 712. Foi explicado que era o INSS, a senhora lembra? Pois não.
A doutora Carla, nesse dia 30/1, chegou às 16 horas, ficando, portanto, 2 horas dentro do conselho. Não me foi passado nenhuma solicitação. No dia 3 de fevereiro, a doutora Tânia, somente a doutora Tânia, chegou às 15h30. No dia 5 de fevereiro, a doutora Tânia apareceu no conselho, solicitou o dia 3, 4 e 5, mas no dia 5 somente passou no conselho para buscar os relatórios que vieram do CFF. Eu tenho até o protocolo assinado. No dia 6/2... Dia 6 que ela pegou. Não, está lá dia 5 assinado. Protocolado dia 5/2 está lá retirado. Dia 6 eu não estava no conselho, mas dia 5 eu estava. Eu vi quando a senhora chegou, porque eu pedia para a senhora não pegar aquele peso, eu pedi ao funcionário que levasse até a senhora, foi dia 5. Eu me recordo perfeitamente. Eu tenho tudo anotado, foi na quinta-feira. No dia 6 eu não estava porque a coordenadora de Cabo Frio se acidentou e eu tive que ir a Cabo Frio desembaraçar algumas pendências. Mas eu pedi que anotasse, né? A senhora esteve às 15h30, a doutora Denise, a doutora Carla às 16h30. Quero me informar também que a senhora me fez perguntas do tipo: os estagiários aqui recebem ticket de alimentação? Sim. Acho que é óbvio. A senhora foi a gestora passada. Não recebe. Continua tudo a mesma coisa. E a senhora fez essa pergunta. O que me demonstrou assim, posso dizer, até um despreparo. Eu acho que não, é verdade. Eu gostaria que a senhora risse. Eu estou falando a verdade. Se a senhora perguntar sobre INSS, a senhora me perguntou sobre GFIP. Sim. Então, o que é GFIP? Estava me testando? Sim. Tá bom. Agora, está esclarecido, a senhora estava me testando. Gostaria de um pouco de seriedade. Pois é, eu estou tratando a senhora com respeito, gostaria que o respeito fosse passado. Não, você está tratando com respeito. Estou assim. Você está com deboche. Eu estou debochando? Está. Eu pediria a doutora Aline encerrar. Eu gostaria de colocar em votação a deliberação. E, é claro, então eu gostaria só de concluir e colocar em votação. Eu gostaria de evitar a leitura aqui de uma série de documentos que eu tenho em mãos, né, inclusive da senhora, né, que foi gestora, né, tanto zelo que a senhora tem agora na Confissão de Tomada de Contas, mas talvez não tenha tido o mesmo zelo durante a sua administração enquanto tesoureira. Eu tenho uma série de documentos aqui do Conselho Federal de Farmácia, do Ministério Público Federal, que eu gostaria até de não fazer a leitura. Eu posso apresentar outros. Não, tudo bem. Eu acho que a senhora é assim. Eu acho que o senhor está fugindo do foco. Então vamos voltar para o foco, que é a deliberação. Então vamos voltar para a deliberação. Eu agradeço à senhora, doutora Aline, pela sua colaboração e tentativa de esclarecimento. Por favor, doutora Aline, doutora Denise. As informações, em nenhum momento o CRF cerceou nada. As instalações foram bem amplas, são os funcionários trabalham, e a doutora Catarina, a senhora Catarina, ela sai às 15 horas. Foi mandado um e-mail dizendo que ela teve que sair para a gente sentar. Não, ela trabalha no conselho de 9 às 15. Tem um e-mail aqui. Falei que ele está bem, ela saiu. Vamos, por favor, doutora Denise, a gente concluir essa... O senhor falou que recebeu um documento do Federal solicitando que fizesse uma deliberação, essa deliberação da tomada de contas? Não, eu falei que eu recebi uma sugestão do pessoal da auditoria para que fizesse essa deliberação para normatizar, porque eles vinham com preocupação aquela consulta que nós fizemos, inclusive a eles. Isso não foi oficial, não. Foi só uma conversa. Porque isso é uma coisa interna da diretoria, né? Isso não tem votação, não tem nada aqui. Senhor presidente, olha só, já é a terceira vez que eu faço parte de uma comissão de tomada de contas. Sim. Tá? Desde o primeiro momento que eu assumi uma comissão de tomada de contas, me foi passada, e a impressão que eu tinha até
até há pouco tempo atrás, tá? É que a comissão ela é estabelecida para ajudar a diretoria, para auxiliar a diretoria. E o que eu sinto hoje, infelizmente, por razões políticas, não sei o que acontece, mas enfim, nós não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho de uma forma que possa ajudar, auxiliar os senhores, correto? A gente não está aqui para encontrar erros e tudo mais, porque a gente está querendo perseguir ninguém. Enfim, mas vocês olham dessa forma e a questão do tempo, o pouco tempo para a gente trabalhar e o local para trabalhar realmente dificulta demais, tanto é que a doutora Carla está saindo fora, não vai continuar, entendeu? Isso vai me dificultar também, entendeu? Eu gostaria que, assim, apenas de pedir que vocês refletissem sobre isso, tá? Porque vocês, enquanto diretoria, é muito melhor ter uma comissão que aponta os erros antes de uma auditoria do federal. Mas isso é o que nós desejamos, mas o que normalmente ocorre... Não está acontecendo, não estamos conseguindo fazer isso. Doutora Denise, e qual foi o parecer, o relatório da tomada de contas que foi emitido? Foi enviado à diretoria para que a diretoria pudesse fazer suas considerações e depois trazer da plenária. O último relatório, por exemplo, o último relatório foi feito de forma manuscrita ou lida, sem assinatura. O que ocorre que os relatórios vêm para cá, assim, em cima da hora, ou é mentira? Vem em cima da hora, sem assinatura, inclusive dos membros, sem nada, uma coisa apócrifa, e é isso que vai. Então, a deliberação é uma forma de normatizar esses procedimentos, e é uma coisa de bom senso, assim, eu não sou a verdade. Normatizar, só estou colocando. Não, pois é, então, assim, o que eu gostaria era de sugestões. Era que se pegasse a deliberação, esse prazo não pode ser diminuído aqui ou aumentado ali, isso seria uma coisa razoável. Não se lamentar isso ou aquilo, porque as palavras, assim, tem uma pessoa dentro do conselho especificamente designada para auxiliá-los ali. Isso é fato. Isso é fato. Mas deveria ser a contadora. Eu tenho certeza que qualquer outro conselho regional, ele disponibiliza alguém. Um contador. Mas tudo bem, mas ela não tem capacidade. Tudo bem, não, a contadora fica à disposição também. Mas não necessariamente. Não tem ficado. Mas veja bem, doutora Denise, quantas vezes a senhora foi que não estava a contadora lá? Eu pediria, a doutora Aline tem um apontamento de todas as presenças lá. A doutora Denise, por exemplo, doutora Aline Napa, quantas vezes esteve no conselho e quanto tempo? Mas não é essa a questão. Foi? Não é essa a questão. 2 vezes. Em qual horário? Não é essa a questão. Depois da votação. Mas não é isso. A comissão de tomada de contas não precisa ser convocada. Ela tem livre acesso. Ela tem acesso à documentação a qualquer momento. Eu tenho que marcar. O senhor sabe que não Nós temos que marcar. Eu sei, por quê? Porque eu tenho um e-mail dizendo que eu tenho que ter 24 horas antes e avisar que eu vou lá. Então, Vai a qualquer momento. Avisa, é claro, para a senhora ser bem recebida, só isso. eu nunca serei bem recebida lá, o senhor sabe disso. Eu não quero ser, maldade pura. Eu acho o seguinte, Átila, eu sou favorável a essa deliberação, desde que a gente conserte essa deliberação. E que ela seja válida. Consertar, em que ponto ela foi trazida, foi mandada, com antecedência, justamente para os senhores fazerem uma crítica, até antecipadamente, para a gente chegar aqui só votar. Acontece, e na verdade, assim, a senhora não fez nenhuma consideração anterior. Elas estão escritas aqui. Acontece que essa deliberação entrará em vigor na data da sua assinatura. Sim. E eu tenho um porém. Eu acho que essa deliberação ela deve ser melhorada, incluindo convocações, prazos e datas para nós, locais para análise, dúvidas da CTC e apoio da contadora e do jurídico. E nós gostaríamos que todas as páginas dos documentos fossem numeradas. Hoje, os documentos são entregues
e não tem nenhuma numeração oficial, e caso, sempre foi assim, né? Sempre foi assim, na realidade. A gente sempre bateu isso, eu me lembro de eu falando isso com a Zélia. Então, é importante que todos os documentos entregues sejam numerados, frente e verso. Posso fazer uma sugestão? Sim. Então, assim, na verdade, essa deliberação, ela se pega muito mais a prazos de ida e vinda de documentos, tá certo? Sim. A senhora está fazendo umas considerações que eu acho que são pertinentes. Faça essa solicitação oficialmente. E eu garanto que eu vou deferir para a senhora, porque acho que é coerente e é possível, não tem problema nenhum. Agora, isso não tem nada a ver com a deliberação. Mas tem que ter a deliberação. Não tem. Se ela entra na data da sua assinatura, eu sugiro que ela entre a partir desse ano. O ano de 2014, nós temos que entregar até o dia 15 de março. Sim. E a plenária depois, a federal. Isso. Então, nós temos o que eu acho é o seguinte: quando se marca uma reunião extraordinária para falar de tomada de contas, a primeira teria que ver com a comissão. Vai dar tempo? Então, não é partindo de vocês marcando para depois vocês fazerem um documento, colocar em toda a mídia, colocando todos os farmacêuticos contra nós, que eficiência que tem esse conselho, a eficiência seria dada se, a partir do momento que nós temos dificuldade de irmos ver os documentos, nós poderíamos ser 4, o Zé Roberto saiu, nós já tínhamos analisado todo outubro, e o de outubro que não analisamos no ano passado, foi porque não estavam os documentos todos lá. Nós entramos em dezembro, não fomos convocados para analisar os documentos de novembro. Então, tem uma falha nessa convocação. Por isso que eu acho que nessa proposta de deliberação tem que falar sobre a convocação. Os conselheiros serão convocados tais dias, enfim, tem que determinar, porque senão fica um X9, me desculpe, adotando as datas e horas que eu chego, você me desculpe. X9? Sim. X9, a senhora está se referindo à doutora Aline? Não, até lá embaixo. Vão entrar, na hora que eu entrar no conselho, a doutora Tânia acabou de entrar no conselho, ela acabou de entrar, não é isso que eu quero ter os documentos analisar os documentos a hora que eu possa. E o fato de eu estar lá às 2 horas, às 3 horas, não significa que eu não tenha visto os documentos. Porque eu tenho todos esses... Isso tem a ver com datas e locais. Assim, o que ocorre, assim... Não, a deliberação, vamos clarear as coisas. Se a gente tem uma deliberação para a gente dar contornada de contas, ter cronograma, o cronograma deve abranger todas as etapas. Se os conselheiros votarem isso aí, eles vão estar dando, eu vou pedir para sair da tomada de contas hoje, não vai ser possível votar. Por quê? Faltam 18 dias para o prazo. Se você assinar isso hoje, com 15 dias, eu peço para sair hoje. Não vai ter prestação de contas, porque só temos 3. Não dá tempo, Marquinhos. Carla, deixa eu falar uma coisa. Na verdade, assim, nós temos uma proposta de deliberação para ser discutida. Agora, eu sinto muito mesmo. A gente tem encaminhado, com quantos dias foi encaminhado isso, Regina, a antecedência? Bem? Não, a proposta de deliberação. 8 dias, nenhuma consideração foi feita. Nenhuma consideração foi feita, entende? Isso é o mesmo problema das plenárias da época do Paulo. Desde que eu lembro que é assim, o Paulo, quando mandava coisa, que a gente via, desculpa a franqueza, quando o doutor Paulo enviava a convocação para nós, que a gente vinha para discutir no local, dizia-se assim, isso aqui não é local para discutir, porque vocês receberam o direito de ter discutido lá. Você mandou um negócio, aqui não é local de discutir. Gente, onde é o local de discutir? Ficar trocando e-mail? Uma coisa a gente discutiu, outra coisa a gente ia lamentar. Não, assim, a gente está discutindo, mas não existe nenhuma... Ninguém pensa em uma proposta.
inclui isso, inclui aquilo. Então, fala, Zé. Posso fazer uma proposta para experimentar dando andamento? Claro, porque nós estamos parados ainda. Na realidade, tem umas propostas ali e que o presidente desconcorda com elas. Para que a gente possa dar andamento nisso, a Tânia, junto com a Camila, acrescentaria aí a proposta dela. A gente, no final de tudo, a gente voltaria nela e voltaria ela completa. A gente adiantaria para não ficar... Ela em poucas coisas. Não, eu acho que para fazer isso hoje, eu acho não. Eu acho que ela pode remeter até de forma oficial isso, e será apreciado e colocado dentro da liberação ou em forma de uma ordem de serviço ou qualquer coisa assim. Quer dizer, na verdade, assim, nós temos que pegar, temos que submeter ao jurídico, fazer uma avaliação, mas acho que é coerente e pode haver, na verdade, o intuito, né, é a gente cumprir os prazos, por isso nós vimos formalizando e dando publicidade por orientação, inclusive, da auditoria do Conselho Federal de Farmácia. Para ficar claro que, assim, que as contas estão lá e como até hoje elas vêm sendo prestadas e aprovadas por esse plenário. Então, eu gostaria de propor que o horário de até 8 horas fosse excepcionalmente concedido uma hora extra para os funcionários nesses dias para atender a tomada de conta. Acho que não é isso que vai gerar déficit, Só um minutinho, por favor. Isso é uma consideração, é uma proposta, né, que o conselheiro está fazendo e assim, eu pediria ao nosso diretor financeiro até para se manifestar sobre a proposta. Eu acho que é interessante porque geralmente na comissão tomada de contas, se 2 ou 3 chegarem efetivamente, que geralmente são 3, mas não suplentes. Se 2 ou 3 chegarem e, tipo assim, avisarem, olha, hoje a gente vai ficar até 20 horas, avisar previamente, a gente pode fazer isso. Isso é razoável. Isso é razoável. Isso é razoável. Isso não é, entendeu? Efetivamente. Pois é, mas assim, tipo, tem que ser uma coisa pré-determinada e cumprida. Sim. Que na realidade diversas vezes foi agendado para ver e não apareceu ninguém. Não, eu entendo até. Já estou aqui para falar há muito tempo. Vamos, doutor Francisco, por favor. Eu gostaria de saber. Gostaria de saber para quantos estados o Conselho Federal sugeriu que fosse feita uma deliberação para tomada de contas. Só tem que perguntar para o Conselho Federal. Está sendo feita essa deliberação para tomada de contas? Não sei, na verdade, assim, o Conselho Regional de Farmácia Estadual, ele tem autonomia administrativa para tomar a decisão que ele achar necessária. Porque se foi sugerido pelo Conselho Federal, a sugestão deveria talvez ser feita para todos os estados do nosso país, né? Só queria saber só pode fazer essa sugestão ao Conselho Federal de Farmácia. Posso, então, fazer agora aqui através do Conselho Federal. Eu parabenizo a diretoria por essa situação de apresentar isso aí, até porque durante esse pouco tempo que eu estou aqui no Conselho, tem visto todas as vezes que a gente fala em tomada de conta, prestação de conta, a gente vê esse clima muito ruim, porque todos os conselheiros aqui, eu tenho certeza que estão investidos para fazer o melhor. Tá? Errar é humano, mas a gente tenta acertar. Eu ouvia todos eles aqui, todos eles foram partidários, a gente aprovar isso, e cada um colocando uma situação dentro dos seus conhecimentos pessoais. Eu nunca fiz parte da tomada de conta, não tenho as necessidades a serem colocadas. Acho que a sugestão do Zé Roberto foi excelente. No dia da reunião, ser estendido o horário, porque realmente não dá tempo pelo que está sendo colocado, de quem trabalha, estar e cumprir. Então vieram aqui várias ideias excelentes para que não aconteça o que a Carla falou, vou sair. Se ela sair do outro que também trabalha, como fica? Além do mais, numa normatização, a gente tem que ter também as punições daqueles que não cumprirem. Não vi isso. Isso, no final das contas, prejudica a diretoria ao não ter os cumprimentos dos prazos ocorridos, a quem dizer, vamos chegar ao quê?
numa plenária e dizer de novo, olha, não deu porque teve feriados, porque vocês estão fazendo contas ali de 5, 8, mas são todos úteis. Extrapola muito mais o prazo que está sendo colocado. Eu acho que as sugestões que vieram aqui são excelentes para melhorar a proposta que foi colocada. Então, a minha sugestão aos conselheiros e à diretoria seria marcar para uma próxima plenária e incluir tudo, porque ordens de serviço não fazem parte, não vai resolver isso e a gente vai ter daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, esse mesmo problema, essa mesma situação horrorosa que se mantém numa plenária, e eu acho que vocês não querem isso, porque eu conheço vocês de forma pessoal, para saber que não é isso que a gente quer. Ninguém vem aqui para fazer atrito com ninguém. Então vamos resolver de uma forma unânime, vamos pegar todas as propostas dentro de uma semana, vai dar tempo do jurídico avaliar se for o caso, e a gente faz a apresentação disso numa outra plenária, porque esses prazos aí vão ser muito maiores do que estão sendo colocados aqui. A minha sugestão é essa para os conselheiros. Posso rapidamente, mas eu queria dizer que eu concordo com a Rejane e com os demais conselheiros, que essa deliberação ela não pode estar valendo para a prestação de contas que tem que ser entregue daqui a 14 dias. Isso é uma coisa clara, né? Ela só vai estar valendo para a prestação de contas dos próximos 3 meses, que vai ser entregue em julho. Então, acho que na próxima plenária de março, a gente... Não, presta conta em março e depois em julho, não é isso? Abril, maio, junho, julho. Não, sim, mas os prazos para entregar. Uma reunião com os interessados para discutir isso. Para marcar uma reunião da comissão, né, com as pessoas responsáveis, porque a gente aqui hoje não vai avançar e não vai conseguir, pelos próprios prazos estipulados, que isso seja efetivo que é daqui a 15 dias praticamente. Né? Então isso a gente tem que construir isso junto. Em relação ao horário, como o Robson já falou, né, que sendo agendado, pode-se ficar até pelo menos às 20 horas, né, que é a hora que o segurança vai embora, daí para frente a gente tem que ter uma outra negociação. Eu falei que semana que vem, os dias que a comissão puder, se vocês quiserem agendar o dia, eu me proponho ficar. Né, eu fiquei da outra vez quando a Thalita se acidentou. Né, assim, é claro que tem que ter, logicamente, as pessoas lá do financeiro para apresentar os documentos, mas eu acho que ter uma pessoa da diretoria lá ajuda para qualquer intercorrência, qualquer coisa que precise ser decidida, que às vezes a menina não sabe, pode entregar, não pode entregar, pode ficar, não pode ficar. Então, eu me proponho ficar se vocês agendarem o dia e a gente marca o dia e eu fico, se o Robson autorizar, as horas extras. Eu acho que mesmo que não tenha um profissional lá da contabilidade, na minha opinião pessoal, não, vamos supor, passou do horário. Eu acho que tem que, assim como eu não posso ir no meu horário de trabalho, o funcionário também não é obrigado a permanecer. Então, se a Maeli estiver, nós podemos deixar uma demanda para que ela passe para o setor e no outro dia, quando a gente chegue, a demanda esteja resolvida. Eu acho que a questão, assim, é que a gente tem que ter, algumas coisas podem ser urgentes, outras não, mas se a gente tem um prazo, então pode esperar para outro dia. Agora, a questão que toda é o seguinte, é que as coisas precisam ser, o combinado não sai caro, né? Eu aprendi isso desde criança. Então, se a gente tem prazo para tudo, então nós, é igual que eu falei há pouco de um processo anterior que a gente estava julgando, se o conselheiro extrapola, se ele se compromete com o trabalho e ele não cumpre os prazos, ele tem uma penalidade em função disso. Se o conselho também não cumpre o prazo, as penalidades também têm que acontecer. Então, se tudo ficar esclarecido, sinto muito, mas não pode ser uma deliberação que atenda só às necessidades da direção de prazos. Tem que ser uma deliberação que atenda às necessidades da Comissão de Tomada de Contas, do funcionamento estrutural do CRF e da direção em, obviamente, receber os relatos que a gente está tratando. Não, eu me coloco à disposição porque eu partilho do mesmo problema que a Carla, né? Nós trabalhamos no mesmo local e eu também não chego no conselho, que eu saio antes das 5h30. Então, eu sempre me disponho a ficar lá até mais tarde. Eu não dou mais aula à noite, não mais trabalho à noite, né? Nos dias que a gente agendar, para que possa dar esse suporte para vocês. Disponibilizar os empenhos ajuda muito. Não, assim, isso a gente já vou pedir para o pessoal da contabilidade me esforçar para ter alguém lá também, lógico, da contabilidade. Então, imprime os empenhos. A gente chegou lá para analisar novembro, os empenhos ainda não tinham sido impressos. A gente agenda o dia. Aí eles foram impressos
assim, 2 páginas, super pequeno, dificultando o nosso olhar. Então ficou muito ruim, ficou muito ruim. Tivemos muitas dificuldades. Eu queria agradecer a você, Maria, porque naquele último dia faltavam 20 empenhos e se você não abrisse até as 6h30 para nós iríamos ter que voltar um dia para analisar 20. A dificuldade que é a importância de ter um diretor que possa tomar uma decisão dessa, que não vai ser o contador que vai dizer, ou o funcionário se pode ou se não pode fazer meia hora. Então eu já me proponho a ficar para tomar decisões que cabem à diretoria. Então, fechando, assim, só voltou. Eu pediria à doutora Tânia que encaminhasse as sugestões para que a gente incorporasse a deliberação, ok? Então vamos passar ao item 1.12, palavra do convidado. Eu abro a palavra aos senhores presentes, convidados, quem gostaria de fazer uso da palavra. Doutor Léo. Como se identifica e... Bom, boa noite a todo mundo. Sou Leonardo Leva, coordenador do Sindicato de Caxias. Bom, a primeira coisa que eu venho trazer aqui é que, assim, a gente vê, né, as coisas acontecendo, a gente vê também que parece que existem 2 polos. Temos que ser sinceros, temos que trabalhar pelo farmacêutico, não adianta ficar de um lado mostrando uma coisa, nem de outro mostrando outra, e fazer. A gente tem que fazer pelo farmacêutico. Enquanto a gente continuar dessa forma, né, protelando, mas aqui tem uma lei assim, aqui não, isso não é legal, isso não sei o quê, a gente não vai fluir o negócio, não adianta, não adianta. Parece, ontem eu estava lá na Assembleia com o Dr. Francisco Cláudio, fui lá, conversei com ele, ele está aqui, ele pode falar a verdade, não é verdade? Eu estive lá, contribuí, mesmo a gente fazendo parte de lados opostos aqui, teoricamente, na política, não é verdade? Não fui lá, não fiz essa parte. Interessado em quê? Eu não trabalho naquele tipo de hospital que está lá, mas eu fui lá para poder ajudar, dar uma contribuição a todos os colegas. Falei ainda também na contribuição do CIFAERG, para criar cartilha, para tudo isso. Então, quer dizer, eu fiz a minha parte de farmacêutico. Tem que pensar dessa forma. Nós não vamos ser respeitados em Brasília de forma alguma para conseguir a aprovação de uma lei que vai diminuir a carga horária, porque não tem... O sindicato não vai fazer isso, não é o sindicato que vai fazer isso, são as leis. A gente está tentando fazer, né, aproximação com os deputados. Então, a gente tem que fazer isso dentro de casa. Se tiver uma roupa suja para lavar, vamos lavar dentro de casa também, né? Porque a gente vê na internet também muitas coisas sendo feitas. E isso está tudo exposto, essa é a nossa vitrine. Só que quando a gente vai no shopping, a gente vê a melhor vitrine para poder vender a imagem do produto, e vender aquele produto às vezes nem vale. A gente vai vender qual imagem? A gente vai chegar para o deputado, para o senador e falar assim, olha só, eu sou isso aqui. Mas você não se entende dentro da sua plenária, você não se entende dentro da sua assembleia. Como é que você é isso aí? Você não é isso, não é isso que você amostra no dia a dia. Então, eu peço aos senhores, todos, né, todos, que assim, igual eu vi aqui, teve uma proposta da diretoria de tentar normatizar a tomada de contas, teve uma proposta, pode não ser a melhor. Então, conversamos para tentar entender, colocar o negócio para frente e regulamentar, ter prazo, tudo isso, todo mundo combinar o negócio escrito ali, ter data, ter horário, tudo direito, e o negócio girar, porque o importante é o farmacêutico na ponta lá que está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo, ele está sendo desrespeitado, ele está recebendo um salário horroroso e nada muda. O que a gente precisa é disso. Isso já estou falando, né, é como um desabafo, porque eu também trabalho. Né? Vocês trabalham, eu também trabalho. E não acho legal isso, não acho. Acho até que quem não consegue engolir o outro, né, aceitar que o outro fala, que o outro dê a sua palavra, que mostra uma ideia, pô, dá licença, deve ter alguém que vai entrar aqui e que vai aceitar e que vai conversar pelo farmacêutico. O que eu estou pedindo é para a gente conversar pelo farmacêutico. Inclusive eu estou falando aqui, não sei se o doutor Marcos vai gostar de tudo que eu estou falando, não sei, os outros conselheiros, mas eu espero também que eu não adquira aqui inimigos, porque eu transito, eu converso com todos, de ponta a ponta.
Isso desde a época que o doutor Paulo Horaci era presidente, ele sabe disso também. Eu conversava com ele, acabava o plenário, falava com ele, conversava, dava proposta, e eu sempre estive num outro grupo. Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos, por favor, trabalhar pelo farmacêutico, mas é trabalhar de verdade pelo farmacêutico, e não só ali. E parar com esse negócio de internet, não sei o quê, esse é um pedido meu, porque eu já pedi isso também na internet. Vamos parar com esse negócio de ficar mostrando os problemas lá. Se tem problema, se tem denúncia para fazer, tem denúncia, tem sujeira, tem alguma coisa, vamos discutir aqui agora. Tem um montão de gente lá na internet que falou um monte de baboseira, um monte de mentira ou um monte de verdade, que não está aqui para falar agora. Por que será que não está aqui? Por quê? Ele pode chegar aqui, doutor, ele não pode chegar aqui e acusar. Doutor Leonardo roubou não sei o quê. Mas ele pode falar, doutor Leonardo, eu quero saber como é que o senhor me explica isso, isso e isso. Então aí ele vai ser respondido à altura do que precisa. Se ele não for respondido aqui, que é o local exato para fazer isso, né? Aí parte para um outro lugar, vai para o Ministério Público, aciona a Justiça, denuncia na delegacia, sei lá onde, mas a gente tem que fazer as coisas dentro de casa, senão não vai andar. Eu peço até desculpas aí pelo tom meio alterado, mas é um pedido que fica de coração para todos vocês aí, independente do lado que nós estamos, tá? Obrigado aí pela palavra. Obrigado, Léo. O meu microfone. Boa tarde, senhores. Em primeiro lugar, gostaria de fazer também minha parte as palavras do colega Débora, porque, apesar de todos os esforços da diretoria, em particular do nosso presidente, que nessa labuta de turma, parece também que muitos dos colegas, não só na plenária, mas em geral, parece que estão sempre querendo só obstruir por obstruir. Então a coisa nunca anda. As outras classes aí, se vocês forem também fazer um benchmark, como dizem aí na moda, também estão andando para frente. A biomedicina, a enfermagem, está todo mundo. E a farmácia, é aquela cachorra, aquela coisa da antiga, para as pessoas não se livrou um pouco do ranço. Então, agradeço aí, que eu vejo que está agora, o presidente está sempre aí puxando, mas é importante que todos também dão uma refrescada e acho que esses eventos aí do novo ano que está chegando aí. Tá? Obrigado, pessoal da Farmácia Militar, que está sempre vinda. Continuamos na nossa produção em frente. Obrigado. Obrigado, doutor Rogério Dias. Mais alguém? Um convidado? Doutor José? Bom. Então, vamos dar prosseguimento então à nossa plenária, com os processos, com o parecer do relator. Câmara Técnica Especializada número 1. Alô? Os processos que foram designados à doutora Denise Costa Ribeiro não foram relatados. Os processos que foram encaminhados à doutora Fabiana Pugliese estão colocados aí para apreciação e comentários. Alguma consideração? Quem concorda com o parecer, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Os processos relatados pelo Dr. José Roberto Landes Abi. Alguma manifestação, algum comentário? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Câmara Técnica Especializada 2. Processos relatados pela doutora Carla Patrícia de Moraes e Coura. Algum comentário? Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processos relatados pela doutora Melissa Mana Marques. Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processos relatados pelo Dr. Paulo Horaci da Rocha Azeredo. Algum comentário? Eu tenho um comentário a fazer. O primeiro processo ali aquele não, é o 7775, que é o da drogaria imperial. É o segundo. Então é o segundo. Então tá errado aí também. O primeiro é ético. Ah, sim, desculpa. O processo 775 a gente pôde trazer, né, na plenária passada.
porque houve uma divergência da posição da Câmara Técnica em relação à posição do conselheiro relator, né, Dr. Paulo Horaci. Então, como diz na resolução, quando não é unânime na Câmara Técnica, a especialidade a gente traz para cá. Então, a plenária, os conselheiros da plenária que vão votar, vou explicar, né, o que aconteceu de divergência e aí os conselheiros votam. O senhor quer explicar ou quer que eu explique? Posso explicar? Então, na verdade, foi um farmacêutico dessa drogaria, né, Drogaria Imperial da Vila Limitada. Ele não estava no momento da fiscalização, mas ele entregou o atestado de que tinha comparecido ao dentista. Nós olhamos, no dia, né, o professor não estava, nós que estávamos julgando, estávamos eu e a Carla, o Bruno, que não está mais presente no plenário. Nós olhamos a assistência, olhamos a defesa, e o professor Paulo Horaci tinha pedido para indeferir a defesa, mas nós vimos que a própria fiscal colocou o farmacêutico, chegou após o término da fiscalização e ele assinou o termo de visita. Ele alega que tinha ido ao dentista, trouxe o atestado do dentista e que chegou a tempo ainda de encontrar o fiscal. Então eu e a Carla e o Bruno na época decidimos deferir a defesa e mandar arquivar. Como o professor Paulo tinha indeferido, a gente trouxe para a plenária julgar, né? Então se vai ser o voto do relator ou da Câmara, ou se o senhor quiser concorda em alterar a comissão. Então a gente vai fazer um extrato, porque essa é a primeira vez que acontece, que não há unanimidade, né? Então nós vamos fazer um extrato. Eu peço para o senhor depois assinar, né, que o senhor alterou aqui em plenário, vai entrar a cópia da plenária aqui. E aí, como arquivado, né? Arquivado. Que é como consta até aqui, né? Porque foi o que a Câmara decidiu, né? Mas como não foi unanimidade, a gente tem que trazer. Tá ótimo. Câmara Técnica Especializada número 3, relator Luiz Fernando Xavier Gato. Alguma consideração? Coloco em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Processo com a relatora doutora Tânia Maria Lemos Mouso. Eu queria uma consideração. Mas não, pode fazer uso. Porque eu vi o e-mail da doutora Tânia, ela estava acamada. Aí eu peguei com a Camila os processos da senhora, como também do doutor Francisco Cláudio. Aí a farmácia Uruguai, todos eles eu concordei. O da farmácia Prime, Uruguai Prime, tá? Por acaso eu passei por lá, estava ali perto, passei por lá, eles já tinham trocado, a farmacêutica estava grávida do bebê, já trocaram a farmacêutica, tem uma outra farmacêutica, inclusive não falei nada, quem me atendeu inclusive foi o farmacêutico, efetivamente, mas a senhora deixou de diligência, eu não quis alterar em nada, mas eu achei, porque eu fiquei com medo de atrasar a Câmara Técnica, porque vai ter mais processo agora para do alta distância, e eu fiquei com medo da senhora não vir, e falei assim, não, aí vai ter esses mais os outros. Aí como a senhora encaminhou para a Camila, aí eu deixei, efetivamente, do doutor Francisco Cláudio, eu fiz, porque achei que não foi esse caminho. Foi, né? Porque eu achei que com os novos processos ia acumular muito e eu me permiti fazer efetivamente, né? É isso. É apenas uma estou falando efetivamente. Alguma consideração? Doutora Tânia, alguma consideração, já que eram não? Tá. Então podemos. Então colocamos em votação aqui, quem concorda, permanece como está, aprovado por unanimidade. Relator, doutor Francisco Cláudio Souza Melo. Ele já falou aqui. Falou dos dois. Então colocamos agora em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Tem a distribuição dos processos. Próximos. É que agora a quantidade é muito superior.
Eu queria que os conselheiros atentassem que o auto à distância aumentou muito a quantidade de processos. Então, cada um deve receber, em média, só dessa primeira vez, 30 processos para relatar. Entramos nas informações da diretoria, a doutora Maíra já fazendo um comunicado, quer fazer mais algum? Na verdade... Já estão mais ou menos 25 a 30 processos para cada. Então, eu queria dizer que a gente conseguiu, finalmente, depois de um problema sério com o SISCOM, implementar o auto à distância, né, que a gente já vinha conversando aqui no plenário. Algumas lojas têm sido, então, multadas. Né? Na verdade, o auto à distância fiscal não precisa ir lá na loja, ele tira, né, do sistema se a loja se regularizou ou não. Ela não estando regularizada, ele emite o auto à distância. Então, isso vai aumentar bastante aqui o número de processos para os conselheiros. Né? Mas é uma norma do Conselho Federal, na verdade, para a gente foi um avanço, porque foi uma luta com o SISCOM para a gente conseguir implementar o auto à distância. E aí, na verdade, os nossos fiscais agora estão fazendo fiscalizações, digamos assim, mais direcionadas. A gente faz toda, né, um planejamento da rota, né, para que sejam fiscais diferentes, horários diferentes, né, para estender o trabalho da fiscalização. Não esquecer, na próxima plenária ordinária, marcar uma nova tomada de contas, para a composição de uma nova tomada de contas. Porque eu só vou participar desta prestação de contas próxima. Tá ok. Eu, como informação, é só solicitar a plenária que dia 18 e 19 de março vai ser uma reunião geral dos conselhos. Não vai ser uma dia 18? Não, vai ser, não, porque na plenária anterior era 25 e 26. Pois então está marcado para dia 18 e 19, nossa plenária estava marcada para o dia 18. Eu gostaria de saber com o senhor se a gente podia jogar para o dia 25. Ok? Até porque nós temos que marcar de prestação de contas. Eu acho que a gente já podia, hoje que estamos os conselheiros todos aqui, a doutora Tânia também está aí concluindo o relatório da tomada de contas, se a gente, não sei se é possível, previamente, a gente, ou preliminarmente, fazer um desenho de quando será a plenária de prestação de contas. O que você acha? Não, eu acho que assim, uma vez, né, encaminhada, retirada as dúvidas, a gente marca imediatamente. Aí... Porque tem que ser até o dia 15, então a gente dia 15 é domingo, dia 14 é sábado, até o dia 13 a gente tem que mandar para o federal. Que é na sexta-feira. Dia 18 não, é na segunda não. A gente aprendeu isso com os ratos. Eles estão fora do prazo. Que aqui é o último dia da semana. Deixa pré-marcado. Então, dia 11. Marcos, deixa pré-marcado. Não, mas eu acho que seria 12, né? 11 é quarta. 18 é quarta? Não. 11 é quarta, 12 é quinta. Aí, se vocês preferem quarta ou quinta, normalmente a gente faz as quartas. Eu não posso dar aula aqui. Quarta-feira, dia 11. 11 é a princípio para posterior confirmação. Aí a gente vai ver, para mandar o relatório quanto antes. Está ótimo, então. Palavra livre, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Claro, doutora Letícia. Só para informar o pessoal que está presente que na região centro-fluminense, no qual eu moro, faço parte, nós estamos combinando uma reunião com os farmacêuticos da região. Até por conta do nosso coordenador seccional, o doutor Paulo, também faz parte do grupo, também vai estar presente, e foi uma ideia de vários farmacêuticos. Aí, para não ficar o tititi, como o colega falou muito bem, eu falei, então, vamos marcar uma reunião na qual eu estarei presente, como conselheira, para poder formalizar o que eles estão precisando, querendo, e direcionar para o sindicato, para o conselho, que a gente também confunda um pouco isso, explicar porque não serve, embora eles sejam farmacêuticos, mas a gente sempre é bom dar uma lembradinha, e vou trazer para vocês, posteriormente, uma ata com todo mundo assinado, uma coisa mais formal, para começar a ter voz lá também. Eu acho que quanto mais a gente se organizar, como você falou, acho que mais valorização. A iniciativa, pode contar conosco. Muito obrigada. Você disse. Marcos, doutor Marcos Alves. Vai ser dia 5 de março agora. Ótimo.
Bom, boa tarde a todos. É só para dar uma informação da fiscalização. Nós começamos esse mês passado, a inspeção em órgãos públicos de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E então já fizemos Caxias, Niterói, Piraí, Barra Mansa, Volta. Bom, vamos fazer todos os 92 e também os hospitais aqui. Então está concentrando esse primeiro semestre nos órgãos públicos para resolver alguns problemas. Já que a 13021 está valendo, vamos aproveitar enquanto ninguém tenta revogá-lo para a gente ir em todos os órgãos públicos. Para apoio aqui a fiscalização, eu sou coordenadora da Baixada Fluminense, na seccional de Nova Iguaçu, que é para dar prioridade Mesquita, tá? São João, Belfor Roxo também, porque eles estão substituindo oficiais de farmácia no lugar de farmacêutico, entendeu? E em policlínicas que tem necessidade de farmacêuticos nas farmácias, sendo que eles estão, como não tem a quantidade, não estão contratando, estão colocando oficiais de farmácia para substituir farmacêuticos. Por acaso hoje tivemos lá no Conselho Pessoal de Nilópolis, né, uma proposta de adequação, né, que eles ficaram de apresentar para a gente, mas, é claro, nós vamos avaliar ainda a proposta deles. Porque está acontecendo isso, eu acompanho, porque eu faço parte, também sou funcionário do município de Belfor Roxo, e eu fico na superintendência, eu sei que eles estão substituindo, e tem a dispensação de medicamento, né, antibiótico, controlado pelo oficial. Então, na verdade, um dos objetivos dessa fiscalização nos órgãos públicos é regularizar junto ao Conselho quais são as unidades que ainda são próprias, com gestão própria dos municípios, e quais as unidades que estão sob gestão de organizações sociais, uma vez que nos contratos de gestão das organizações sociais é dito que elas são as responsáveis pela contratação dos funcionários. E aí, então, nós estamos oficiando as organizações sociais quando elas são gestoras das unidades. Né, notificamos as secretarias de saúde que aquelas organizações sociais não estão cumprindo as determinações legais. Então a gente acredita que assim a gente vai conseguir mapear melhor, porque tem muita unidade própria, aí depois passou para a OS, depois voltou para a unidade própria, e aí ficava essa confusão, então por isso esse mapeamento em todos os municípios. E quando é organização social, a gente está indo em cima da organização social, porque é ela que é responsável pela contratação. Porque a contenção de despesas querem fazer isso no farmacêutico. Pois é. Contenção de despesa. Cortar os royalties. Não diminui o número de médicos, de enfermeiros. Mas querem diminuir a quantidade de elas são autuadas e multadas. Diminuir espaço. Agradeço aí. Agradeço a presença de todos. Desejo um bom retorno a todos aos trabalhos.